Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? O retorno tá bom aí para vocês aí? Então tá bom. Eu gostaria primeiro de dar boa noite a todos, já cumprimentar uma boa noite especial ao nosso professor e palestrante convidado, professor doutor Gustavo Otto, lá do Labtrans da UFSC. Boa noite, professor. Tudo bem? Joia? Boa noite, Giovanni. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não posso esquecer de agradecer. Tudo bem, boa noite. Então, nós estamos aqui para mais um workshop aqui pelo Instituto de Pós-Especialização e a gente traz um tema ligado à parte de rodovias hoje para a gente conversar, tratar um pouco do IN. O sistema de pesagem e movimento está sendo muito utilizado nas rodovias, principalmente em rodovias pedagiadas, concessões, tem alguns projetos piloto aí no DENIT, que o professor aí vai conversar com vocês, explicar o que seria esse sistema de pesagem, e é um tema muito importante. Bom, professor, passo a palavra para você bater um papo aí, se apresentar, deixar você se apresentar aí, tá? E aí a gente vai organizar o seguinte, o professor vai conversar, vai apresentar, e aí ao final a gente abre um momento para vocês debater, conversar, perguntar para o professor, e quem não quiser fazer pergunta direta aqui pelo vídeo, pode escrever no chat aqui que a gente vai fazer toda a leitura e o registro aí, tá bom? Perfeito, Giovanni. Vou começar já a transmitir aqui a primeira slide e já vou me apresentando. Vamos ver se está tudo certo. Bom, todos estão acompanhando? Tudo certo? Conseguem ver? Beleza, então, tá jóia. Bom, agradecer mais uma vez, Giovanni, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, hoje à noite com vocês, eu sou entusiasta no assunto, então para mim é um prazer falar, desculpa até se eu falar muito, mas eu gosto muito desse assunto, e a minha ideia aqui é trazer bastante alguns conceitos aí, tentar nivelar o conceito da pesagem de movimento com todos que estão participando, né, de uma forma que no final dessa apresentação todo mundo vai ter o conceito básico do que é a pesagem de movimento, para que serve, quais são as diferenças, né, o que são as particularidades dessa tecnologia, e trazer também uma perspectiva aí, o que está acontecendo no Brasil, o que a gente vai ver um pouco aí no futuro próximo aí, com relação ao uso do WIN aí, como uma ferramenta aí de monitoramento, de fiscalização, que vai ajudar, creio eu, muito o Brasil, não só a questão do desenvolvimento econômico, mas melhorar a qualidade da trafegabilidade nas rodovias, aumentando a segurança para todo mundo, né, reduzindo os acidentes, garantindo a vida útil das nossas infraestruturas, rodovias, obras de arte, garantir também a competitividade entre os transportadores. Então, essa tecnologia vem aí não só para ajudar os órgãos que são responsáveis pela gestão viária, mas também trazer também um benefício para os usuários, que somos nós, a população em geral, né, com uma ferramenta que vai realmente trazer mais informações, vai trazer mais agilidade e cada vez vai estar menos presente, de uma forma, menos interferência no tráfego. Então, a ideia é que a gente tem esses sistemas aí para ajudar. Me apresentando rapidamente, então, o Giovanni já me apresentou, né? Eu sou Gustavo Otto, Garcia Otto, né? As pessoas, quem me conhece como Otto. Sou doutor em engenheiro civil aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho no Laboratório de Transporte e Logística desde 2007 sobre esse tema, sistemas de pesagem de movimento. Tenho trabalhado muito em pesquisas aplicadas, né? A gente participa também da Sociedade Internacional de Pesagem de Movimento, que vou explicar um pouquinho mais, e o laboratório aqui, nosso trabalho aqui tem ajudado a trazer a tecnologia para o Brasil e permitir essa aplicação nas nossas condições, né? Falar um pouquinho do Laboratório de Transporte e Logística, só para quem não conhece, né?
um pouco do LabTrans. O LabTrans é um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, né, do Departamento de Engenharia Civil, e ele trabalha com diversas áreas, né, de atuações, e nós aqui estamos inseridos dentro do transporte rodoviário, né. Além da questão da pesagem, também temos a questão da segurança viária, né, com a aplicação do IRAP, né, uma metodologia por estrelas que visa aumentar a segurança viária nas rodovias, mas também trabalhamos também com a questão da conscientização dos jovens, né, com a educação na escola, educação do trânsito na escola, para a gente formar pessoas mais conscientes sobre a questão da segurança viária. Já entrando no nosso assunto aqui, né, para não perdermos muito tempo, né, o que é a pesagem de movimento, né, o que é o WIN? Então, primeiramente, o que é o WIN, que todo mundo vê falar, mas aparece assim, mas o que é o WIN? É Weigh in Motion, né, parece escrito, quem conhece bem o inglês, parece que está escrito errado, mas está faltando um T, não é Weight in Motion, mas internacionalmente é conhecido como WIN, a sigla de Weigh in Motion, e a partir da Weigh in Motion, da pesagem de movimento, nós temos diversas variações que podem aparecer aí, como o Bridge Weigh in Motion, que seria a pesagem em pontes, o MS Weigh in Motion, que seria múltiplos sensores de pesagem de movimento, ou HS Weigh in Motion, que seria High Speed, né, alta velocidade, pesagem em alta velocidade. E por que o WIN? Né? O WIN vem trazendo aí com uma tecnologia desde a década de 70, não é algo tão de agora, mas também foi uma evolução muito grande de tecnologia, de sensores, de conceitos e de várias informações que precisaram ser amadurecidas ao longo do tempo para chegar ao que a gente tem hoje, um sistema que permite ser colocado nas rodovias, que permite coletar as informações de todos os veículos de maneira ininterrupta, permite pesar em diversas condições, diversos veículos em diversas condições. E por que o WIN? O WIN vem com um modelo que vai de encontro à pesagem tradicional, né? A pesagem que foi executada desde a década de 70 no Brasil até meados aí de 2015, 2016, quando lançou-se, então, a ideia do agente remoto, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, é uma junção de tecnologias, né, que vem para reduzir a questão do impacto do que essa operação, do que essa maneira de fazer a fiscalização, que eu já falei antes, né, para reduzir acidentes, garantir a competitividade, garantir também a vida útil das nossas infraestruturas, vem como uma tecnologia que vai automatizar os processos, vai permitir, tem um custo mais em conta com relação à pesagem tradicional, né, e permite ser colocado na rodovia sem que haja nenhuma interferência no tráfego. Então, os veículos que estão trafegando nas condições legais, esses veículos nunca vão ser importunados, de certa forma, né, porque na pesagem tradicional, com um posto de pesagem, todos os veículos eram obrigados a diminuir a 60 km por hora, se direcionar a uma balança de pré-seleção a 60 km por hora, e se fosse detectada uma suspeita, ele era orientado para ir para uma outra balança, que essa sim operava a 10 km por hora. Né? Então, isso gera todo um processo que cria um certo atraso, né, no deslocamento desses veículos, impacta financeiramente também, né? E sem contar que todos os veículos, mesmo os que estavam vazios, eram obrigados a fazer esse procedimento. Então, a pesagem de movimento vem para mudar um pouco esse paradigma, né? Trazer uma nova cara para a pesagem, onde realmente a gente não precisa estar... É importante fazer o controle do excesso de carga, sim, é importante monitorar o transporte, sim, mas a gente não precisa impactar isso diretamente nos usuários, né? Então, a gente não precisa estar toda hora sendo, então mais um posto de pesagem que eu vou ter que parar, mais um posto... E aí formam filas, tem que esperar a fila, etc. E essa é a importância, então, da pesagem de movimento, né? Da fiscalização direta do excesso de carga com o sistema de pesagem de movimento, porque com a evolução da tecnologia, permitindo ser usado, esse ser um instrumento para fiscalização, eu não preciso mais daquela área do posto de pesagem, e eu tenho, sim, um sistema que praticamente está... um elemento está na rodovia que não prejudica mais ninguém, né? A não ser aqueles que estão com excesso de carga.
Quais são os desafios da aplicação dessa tecnologia para essa finalidade? Então, existem alguns desafios que, ao longo do tempo, foram sendo vencidos, né? Mas, assim, ainda são desafios a serem considerados. Por exemplo, a tecnologia dos sensores vem evoluindo desde a década de 70, no início dos anos 2000, houve um salto grande de tecnologia, que eu vou trazer um pouco mais adiante, e agora até em 2019, 2020 ali, nós tivemos mais um outro salto ali com as tecnologias de sensores já no formato digitais, que trazem mais informações e que trazem mais qualidade de dado. Uma outra característica que no Brasil é importante, poucos enxergam dessa forma, mas quando vai para a prática, vê a dificuldade, é a diversidade e as características dos veículos que estão na nossa frota. Então, comparado com outros países, né, Europa, por exemplo, onde isso é muito controlado, são poucas classes de veículos, né, são poucas variações de tráfego, poucas variações da infraestrutura da rodovia. Então, o Brasil ele é muito diverso, muito grande, né, tamanho continental, isso também é um desafio para essa aplicação tecnológica amplamente pelo país. A qualidade dos pavimentos no Brasil também é diferenciada, então a gente tem as estruturas dos pavimentos brasileiras são dimensionadas visando o máximo de economia possível, né? Então elas são realmente mais, vamos dizer assim, menos delgadas que as muitas rodovias encontradas aí na Europa, Estados Unidos. Então isso é um fator também que cria uma certa dificuldade da aplicação no Brasil. Outro desafio é a questão do controle da qualidade de dados, né? Não é só colocar uma balança lá e ligar ela e pronto, né? Então tem que ter um monitoramento, tem que ter um acompanhamento desses dados, né? Outro desafio também tem as questões metrológicas, então para ser um instrumento de fiscalização, então tem todo um processo a ser realizado junto ao Inmetro, né? Então a gente tem empresas hoje que estão correndo atrás, estão visando isso, mas a gente tem a questão do regulamento técnico-metrológico, que eu vou explicar mais para frente, que foi vencido, já era um pouco essa etapa. Agora a gente tem em etapas também das empresas fazerem a aprovação dos modelos e após isso ter instrumentos certificados ao longo do Brasil. Outra coisa que ainda é um desafio também é a legislação, né? A legislação brasileira, ela tem algumas, não vou dizer que ela tem algumas características, ela tem algumas recomendações ou leis que não necessariamente estavam ligadas ou permitiriam a pesagem de movimento. Então, até recentemente, até 2014, por exemplo, estava lá no CTB que o agente de trânsito responsável pela fiscalização deveria estar no local onde a balança estava, né? Isso era uma lei desde a década de 70 que existe os postos de pesagem, onde realmente a balança, o agente de trânsito, ele tinha que olhar para a balança, para o painel da balança que estava instalada no posto de pesagem. E aí, desde o início dos anos 2000, a gente, com o advento da internet, dos computadores, não houve mais essa necessidade do agente estar lá no local da pesagem. Então, em 2014, junto com o projeto do PIAF que o DENIT lançou, né, o Posto Integrado Automatizado, se alterou a legislação para tirar o agente de trânsito, não haver a necessidade do agente de trânsito estar na frente da balança, né, já que ele já recebia essas informações via um sistema, via um computador, via internet. Existem outras questões ainda que também ainda estão em discussão com relação a transbordo e remanejamento. Então, hoje os veículos com certos limites, né, com tolerância, por questão de segurança, eles devem fazer ou o remanejamento, que é ajustar a carga dentro do veículo, ou se ele tiver um excesso muito grande, ele tem que descarregar por uma questão de segurança, né? Ele não pode continuar com essa carga, senão ele pode causar acidente, pode estar no momento numa rodovia que tem uma geometria muito que não permite ele dirigir de certa forma com segurança, então ele não pode estar com aquele excesso de carga. A gente vê exemplos aí, quem conhece o Espírito Santo, por exemplo, a questão da rocha lá, por exemplo, né, que causa muito acidentes, o excesso de carga. Da parte da pesagem de movimento internacional, então existe um grupo, né, no qual a gente faz parte, eu faço parte também do board do ISWIN, né, então a ISWIN é a Sociedade Internacional para a Pesagem de Movimento, né, que é uma sociedade voltada à pesquisa, mas também à questão dos usuários e dos fabricantes, né, quem quiser participar, obter mais informações, o site está disponível para todos, né? Você pode se cadastrar gratuitamente, receber as notícias das newsletters, ter acesso às informações, diversos artigos que estão publicados lá e outras informações que podem ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o que é a pesagem de movimento.
Em 2019, nós tivemos o último congresso, né, e o próximo deve ser em 2023, que deve ocorrer lá na Austrália, né, está sendo programado para ocorrer na Austrália. Além dos congressos que são organizados pela SWIN, tem outros eventos também que a SWIN promove, né, ano que vem, na África do Sul, vai ter uma reunião, um seminário, né, sobre isso. No Brasil, aqui nós já tivemos 3 eventos lá junto com a NTT, que teve participação da SWIN como organizadora, né? Então, eles são sempre parceiros aí para trabalhar conosco. E qual que é a situação atual, então, no Brasil, sobre o WIN no Brasil? O que está acontecendo hoje no Brasil que está motivando a aplicação do WIN, né? Que está sendo direcionada para que o WIN funcione no Brasil, seja aplicado. É um movimento que tem acontecido no mundo inteiro, então não é só no Brasil que se tem a ideia de usar o WIN para não só para monitoramento, para seleção, mas também como um instrumento de fiscalização. Haja exemplos de diversos países na Europa, né, e começar pela República Tcheca, que iniciou a fiscalização, que a gente chama a fiscalização direta, ou do inglês, do Direct Enforcement, do excesso de carga, usando o WIN. Então, em 2011 foi lançado, eles lançaram o programa, e em 2019 já foi utilizado as informações que eram coletadas pelos sistemas WIN para aplicação para fins legais. E aí nós tivemos outros países, como a Hungria, né, tem a Rússia também que está caminhando, tem a Bélgica, a França, os Estados Unidos também vem discutindo um pouco sobre a legislação necessária para fazer a fiscalização direta, e tudo tem a ver também com o que a gente está discutindo hoje aqui no Brasil, né, regulamento técnico metrológico, legislação, aplicação da tecnologia nas condições viárias de cada país, né. A Hungria fez um aporte grande, né, instalou vários sistemas, ampliou sua rede de monitoramento, né. A República Tcheca também cobriu boa parte das suas rodovias com sistemas para fazer monitoramento. No Brasil, então, o que a gente conseguiu já avançar bastante foi a questão do RTM do Inmetro. Então, foi lançada a portaria agora, em 2020, final de 2020, alterando o RTM de 2013, que já tinha sido construído, desenvolvido, permitindo o uso do WIN como instrumento de fiscalização direta certificável, né? Houve várias discussões técnicas, né, de cunhos técnicos sobre a questão da precisão das classes e como isso iam ser colocadas para a questão do WIN, né, para os instrumentos que valeria aqui no Brasil para os instrumentos WIN, e lá, então, resolveu-se utilizar 3 classes para o PBT, né, considerando o erro máximo admissível do peso bruto total do veículo, o grande peso total do veículo, e para o peso por eixo, né? Então, dessas 3 classes aí do PBT, a gente tem erros de 5%, 7% a 10%, e do peso por eixo, ou grupos de eixos, de 11%, 12% a 16%, que estão muito parecidos com o que a OML, né, e que é uma organização internacional de metrologia, também recomenda, e muitos países têm seguido a OML também como instrumento legal de certificação de instrumentos WIN. Exemplo, a República Tcheca, né, tem classes aí próximas do 5 PVT, 5%, peso por eixo de 16%, né, 10 a 16%. A França também tem caminhado para essas classes, né? A Holanda também tem discutido com relação a essas classes. Então, o contexto brasileiro está bem inserido no que é o contexto do mundo. Nós temos aí o grupo de trabalho do Ministério da Infraestrutura, né, que iniciou também esse ano, para discutir quais são as mudanças da legislação que são necessárias para a aplicação do WIN como fiscalização direta, naquilo que eu já falei anteriormente, né? Questão do transbordo, remanejamento, como é que essa modelagem vai funcionar, quais são outros entraves legais que são necessários aí para que o WIN seja efetivo. A ABNT também tem discutido, montou o grupo, a ABNT tem a Comissão de Estudo 016, que é de transporte rodoviário, e que montou um grupo esse ano também para discussão de normas, né? Então, iniciou-se a discussão de 2 normas em paralelo. Uma foi uma adoção, que é a ABNT NBR ISO 15.668, entrou em vigor agora, em 18 de 11 de 2021, né? E trata especificamente vamos dizer assim, da troca, dos protocolos de troca de informações entre os diversos sistemas possíveis de pesagem de movimento
que eu vou mostrar ali, seja a pesagem embarcada, né, o veículo, a balança, seja a pesagem que está na infraestrutura, no pavimento ou em obras de arte, né? Então, essa primeira norma estabelece como é que as informações são trocadas, né, as operações telemáticas, esse é o nome da norma que foi adotada, né? Então, é uma adoção, né, uma norma criada. E a outra norma que está em discussão ainda, que o grupo tem trabalhado, é sobre a questão da operacionalizar a questão da pesagem de movimento, dar os requisitos para fazer a calibração, testes, como verificar, requisitos para como instalar, como operar esses sistemas. Vai ser uma norma um pouquinho mais ampla do que a primeira. Outro evento também que está acontecendo no Brasil é a CCR, que assumiu o trecho sul aqui da BR-101, que depois vocês vão entender que é uma continuação da pesquisa que estava sendo realizada, né, já ao longo desde 2007, que trouxe a tecnologia para o Brasil. E nesses estudos está realmente a questão da implantação e operação dos sistemas WIN já na modalidade da fiscalização direta. Então, a ideia desse projeto de pesquisa também é validar os possíveis modelos do uso do WIN para fiscalização direta dentro do contexto brasileiro, sem tendo o posto de pesagem, mas também podendo ter uma área de transbordo e manejamento. Então, esses são os pontos que estão em discussão. E aí falar o que então, quais são as pesagens e movimentos que a gente pode dizer que estão à disposição. Então a gente separa em 3 grandes grupos, né? Então as pesagens que vão dos instrumentos que vão em pavimentos, esses são os mais tradicionais que estão sendo utilizados aí no mundo inteiro como instrumentos de fiscalização, porque ele tem diversos benefícios ali que eu vou falar mais adiante. Existe também a pesagem em pontes, né, onde utiliza a própria estrutura de uma ponte, obra de arte, né, não precisa ser uma ponte necessariamente, mas uma obra de arte na rodovia que utiliza a estrutura existente como balança. Então, as cargas que estão passando lá vão sendo traduzidas em peso, né? E também a pesagem embarcada, que é um potencial também, uma tecnologia potencial para ser aplicada para pesagem de movimento. Existem exemplos aí como a Austrália, onde para algumas classes de veículos especiais é solicitado a instrumentação do veículo com um sistema de pesagem, e aí o próprio veículo é a balança e o próprio veículo entrega essas informações ali muito parecido ali como a gente viu na primeira norma da BNT através de protocolos de comunicação. Do WIN em pavimentos, né, como eu falei, são as tecnologias mais utilizadas no mundo, né, para fazer a pesagem dos veículos. Então, existem diversas tecnologias no mercado, já foi evoluindo ao longo dos tempos. Temos a tecnologia quartzo, com maior custo, mas maior precisão, cerâmico, polímetro, custos médios, mas menores precisões, tem diversos fatores de influência. Tem a tecnologia strain gauge, né, que acabei não colocando, que são os tensômetros, né, que também tem boa precisão, tem um custo razoável, mas tem boa precisão também, como o quartzo. E novas tecnologias agora que estão chegando, já existia uma tecnologia ótica, mas agora foi lançada em 2019 uma tecnologia ótica com fibra de Bragg, né, que permite ter uma maior precisão também na pesagem em si, sendo que é um instrumento que não tem nenhuma interferência eletromagnética, ele permite também detectar a posição lateral do veículo quando está passando sobre ele, além de entregar também o peso, né? Também trabalha a questão da pressão de insuflagem, tem diversos benefícios que essas tecnologias estão trazendo. No geral, esses instrumentos têm boa precisão, então os instrumentos em pavimento têm boa precisão, porque o pavimento é uma estrutura que varia pouco o seu comportamento, tem uma variação, e essa variação em alguns casos, importante, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas, no geral, tem boa precisão, permite combinar com outros sistemas também, que vão estar ora no pavimento, ora em pórticos, postes, né, com câmeras, outros detectores que vão permitir um escaneamento completo daquele evento, né, coletar o máximo de informações possíveis, e também permite a transmissão de dados em tempo real. Hoje, com a internet, né, então, praticamente, o evento que acontece lá agora, ele já está transmitido, já está à disposição, né,
para quem está controlando. E também de fácil instalação e manutenção, né, já que é um sistema que é cortado no pavimento, colado, né, em um sistema desses, a parte da pesagem de movimento, você consegue fazer a instalação em um dia, então não interfere tanto no tráfego, né, não tem um impacto muito grande no tráfego, já que eu consigo fazer a instalação em um único dia. A pesagem em ponte já, né, utilizar a ponte como um balança, né, então consiste em monitorar as deformações que estão nessa estrutura, né, sob a influência da carga que está passando em cima, né. Então, basicamente, a ponte, toda a estrutura da ponte é instrumentada, geralmente com extensômetros, né, o método mais comum, mas, porém, tem alguns cuidados, como os vãos das pontes não pode ser muito grande, né, porque além de ter outras variações, questões dinâmicas da própria estrutura, mas também a questão de que pode haver múltiplos veículos dentro daquela estrutura, e aí isso pode dificultar um pouco a precisão, a caracterização dos veículos que está passando lá naquele momento. Então, como a gente está utilizando os instrumentos que estão analisando a ponte, a obra de arte como um todo, existe todo um algoritmo para interpretar que aquilo que está acontecendo com a ponte corresponde a um veículo, e esse veículo vai ser composto de tantos eixos espaçados de tantos metros um do outro, né, que é necessário para a classificação. Então, para fazer a fiscalização direta é um pouco mais difícil, porque eu tenho que fazer de uma maneira indireta toda essa determinação aí, que já os outros instrumentos, o tipo do pavimento, permitem fazer rapidamente, já que o sensor é acionado somente quando o pneu passa sobre o sensor. Porém, o benefício desse sistema é que ele é fácil de instalação, né? Praticamente não interfere em nada dos veículos que estão passando em cima, não precisa parar a ponte, pouca manutenção, né? E são reutilizáveis. Você pode retirar dali daquela ponte e passar para uma outra ponte e fazer o mesmo processo de medição novamente. Da pesagem embarcada, então, basicamente transformar o veículo numa balança, e para isso também se utiliza alguns instrumentos, né? No caso, os estrangueiros, mais comuns são estrangueiros, mas pode também ser utilizados extensômetros, acelerômetros, velômetros, né, como geofones e outros instrumentos que transformam o que está acontecendo no veículo em cargas, em peso equivalente, né? E aí eu posso ter um sistema que vai estar embarcado no veículo, que vai coletar essas informações e que vai também poder transmitir essas informações em tempo real. Alguns problemas disso é que cada veículo teria que ter um sistema desse, né? Então, é como ter mais um sistema que cada um vai ter que adquirir, né? Então, tem os seus benefícios, mas também tem outras questões que são importantes a serem consideradas. E aqui a gente vai entrar mais na questão dos sistemas no pavimento, porque são realmente a tecnologia que está mais aí próxima de ser efetivada como uma ferramenta de fiscalização ou de monitoramento, porque ela tem maior precisão entre todos esses sistemas que a gente está falando, né? Tem um controle muito grande sobre a qualidade dos dados, né? E eu consigo obter diversas informações com um conjunto muito pequeno de sensores. Dentro das tecnologias, basicamente, hoje a gente tem, então, o quartzo já na versão digital, né? Então ele quase que nem o da fibra de Bragg, já uma tecnologia mais recente, que tem maior precisão e permite também pesar, conhecer a posição lateral daquele veículo, né? Não só isso, conhecer a posição lateral, mas também determinar o tipo de eixo, né? Porque às vezes nós temos eixos, por exemplo, né, um tandem duplo, mas um dos tandens não é roda dupla, né? Então, se você for olhar na legislação, lá no Denatran, no CONTRAN, o que estabelece sobre os eixos e seus pesos, vai ver que existem diferenças entre o peso de um tandem duplo com roda dupla de um tandem duplo que tem um dos eixos roda simples, né? Os limites variam. Então, é uma questão importante na hora de determinar se aquele veículo está com excesso de carga, conhecer exatamente qual o eixo. Temos tecnologia de strain gauge, né? Também, como eu falei, assim como o quartzo tem boa precisão, as cerâmicos e polímeros são os intermediários, e ótico de fibra de Bragg, que estão trazendo aí com uma tecnologia nova também, que vai estar para aí das tecnologias já clássicas, né? Hoje a gente tem muito grande, mais firme no mercado é a tecnologia quartzo, tecnologia strain gauge, né? Que estão mais presentes como as soluções mais
mais utilizadas, mais certificadas no mundo aí em diversos países. Então, são as tecnologias que estão realmente sendo certificadas aí nos países como a República Tcheca, países como a Hungria e Rússia, etc., que como um instrumento para fiscalização do excesso de carga. Além dos sensores WIN que são colocados no pavimento, eu vou ter também outras tecnologias complementares que vão fazer parte de um sistema, né? Do sistema que vai trazer várias informações. Então, dentro desse sistema estaria o scanner, né? O scanner, porque o scanner? Porque eu preciso, em alguns casos, saber a dimensão do veículo também para poder determinar qual que é o limite de peso para aquele veículo. Então, é uma informação tanto para a gestão, né, que é o tamanho do veículo que estão passando naquelas rodovias, questões de obras de arte, mas também no monitoramento e na identificação se está com excesso de carga também é uma informação importante. O RFID e câmeras OCRs, né, as câmeras de reconhecimento de placas, são tecnologias já voltadas para a identificação do veículo. Então, eu preciso também identificar quais são os veículos que estão sendo monitorados e poder também reidentificar esse veículo em algum outro momento, né? Saber que aquele veículo que passou nesse local, que tinha um sistema de pesagem de momento, e ele tinha um excesso de carga, poder identificar que é aquele veículo que efetivamente está naquela condição. Detectores indutivos permitem diversas aplicações, né? Tanto acionamento dos sistemas, detectar velocidade, detectar diversos comportamentos, né? E a parte dos instrumentos que são voltadas ao pavimento. Aí a questão da temperatura, né, que eu posso estar monitorando a temperatura do pavimento, que vai também me ajudar a questão da precisão do sistema, porque para alguns pavimentos, exemplo, os pavimentos asfálticos, a temperatura é um fator importante, né, já que as misturas asfálticas são termossuscetíveis. Então, dependendo da condição do pavimento, aquela que é a balança, né, o pavimento também é a balança junto com o sensor, eu vou ter uma resposta diferente em determinadas temperaturas. E eu posso estar atrelando também outros instrumentos de baixo custo, aqui, exemplo, strain gauge para deformação do pavimento, ou geofone aqui para deflexão do pavimento, que podem permitir estabelecer a relação entre a carga que está passando ali, né, já que eu tenho a pesagem de movimento que vai me estabelecer a carga, mas também com o que está acontecendo com o pavimento. Então, naquele momento que aquela carga passou, naquela velocidade do veículo, naquela condição de temperatura, qual que foi a resposta do pavimento. E com isso, dá para se estabelecer a relação entre dano, né, entre o dano que aquela carga causou na minha infraestrutura. Então, se eu tiver acoplado a questão dos instrumentos nos pavimentos com relação com a pesagem de movimento, eu consigo sempre construir essa relação entre a carga e o dano que aquela carga, né, entre aspas, qual que é o dano que aquela carga está causando no pavimento, e aí eu consigo pensar na vida útil do pavimento, da estrutura do pavimento como um todo, ao longo, né, já prevendo que as cargas que eu estou pesando eu já conheço, os efeitos que estão no pavimento, eu posso fazer projeções para saber se continuar dessa forma, o excesso de carga, provavelmente no futuro próximo eu vou ter problema com essa estrutura de pavimento aqui. Alguns cuidados, né, que a gente tem que ter em mente, né, não é só aplicar, instalar que vai funcionar, mas principalmente para pavimentos flexíveis, né, a questão de instalar o sensor. Já que o sensor vai estar colado no pavimento, eu tenho que ter um pavimento que permita eu receber esse instrumento. Então, eu vou precisar cortar o pavimento, então ele vai ter que ter uma seção transversal com capacidade estrutural para receber esse instrumento sem que ele comece a ter esses problemas que a gente viu aí, tá vendo aí, trincas térmicas, né, pavimentos que são muito flexíveis e que estão em ambientes com muita variação de temperatura, né, a questão do trincamento, né, então pavimentos que começam a aumentar a deflexão, começam a causar danos nesse pavimento. Após o trincamento, pode começar a desagregação daquele material que está próximo ao sensor, pode ocorrer o descolamento né, da interface entre o sensor e o pavimento, ou até tem um descolamento total desse sensor devido a essa perda de cola entre a interface do sensor e pavimento. De uma maneira geral, um sistema WIN, né, vai ser composto daqueles instrumentos que a gente vai colocar no pavimento, que eu já falei ali, dos sensores de pesagem e movimento, mas também dos equipamentos complementares, dos laços indutivos,
outros sensores de pesagem que podem permitir fazer a detecção da posição lateral, né? Saber se o veículo está entre duas faixas, por exemplo, né? Saber se o veículo está mudando de faixa, saber se o veículo está mudando de velocidade. Isso tudo são fatores que devem ser considerados quando na aplicação da pesagem de movimento, até porque isso aí pode influenciar na precisão da sua medição. Então, mas são fatores que, uma vez você controlado, você consegue aplicar correções, e essas correções, então, passam a fazer com que o sistema independa do comportamento do motorista, né? Que isso é importante, né? O motorista, nós sabemos, né, por experiência própria, que em muitos casos, os motoristas que estão trafegando na rodovia vê uma câmera, vê um radar, já pensa pisar no freio, né? Nem sabe se está na velocidade máxima ou não, legal, né? Mas a tendência é sempre pisar no freio, e não é diferente com o HSWing, com exceção de que o HSWing já está pensando nesse comportamento, então foi desenvolvido diversos mecanismos que independem da forma como o veículo está trafegando, né, de uma certa forma. Né? Então, a gente pode ter as câmeras que vão estar em pórticos, né, os scanners também, vai ter o sistema de coleta de dados, que vai integrar todos esses sistemas, vai criar o evento, né? Então, cada vez que um veículo passa, é um evento que acontece, onde ele determina que veículo que era, identifica ele, determina o número de eixo, o peso de cada um dos eixos, o peso do total, a composição dos eixos, a distância entre eixos, número de eixos, tipos de eixos, e isso de uma forma muito rápida, questão de segundos ele faz esse processamento e já está pronto para ser enviado uma string com essas informações para uma base de dados, que vai, então, fazer a gestão. Além desses instrumentos que fazem a identificação, e não está aqui, são a questão dos painéis de mensagens variáveis, que em alguns casos é importante para fazer a orientação para os condutores sobre alguma ação que ele deve tomar em virtude da pesagem, que aconteceu a pesagem. Então, os modelos atuais sobre a aplicação de WIM para fiscalização, por exemplo, ou para monitoramento, pré-seleção, estão sendo acoplados junto um painel de mensagem variável ou algum outro instrumento que vá orientar o condutor sobre o que está acontecendo, né? Se ele teve um excesso, no caso, se ele tem um excesso ou não teve excesso, ou se ele deve procurar uma área para fazer o transbordo e planejamento. Então, isso tudo faz parte do sistema como um todo. E o sistema vai entregar, né? Ele vai integrar essas informações e vai entregar vários dados, várias informações desse evento, né? Então, aqui um exemplo desse tipo de informação, né? Então, vamos ter as fotos do evento, né? Existem, na legislação prevista, a questão da fotofuga, a questão do registro da lavratura dos autos de infração, que é necessário fotos, é necessário identificar o veículo. Então, vocês conseguem ver que o sistema permite fazer o registro fotográfico, né? Não só da leitura da placa, mas também panorâmico sobre o tipo de evento que está acontecendo, se ele recebeu a mensagem, não recebeu a mensagem, e o sistema permite já detectar as anomalias, né? Se teve um excesso, se o excesso é aonde, se é no PBT, se é em um dos eixos, se é em vários eixos, né? Se ele passou, qual é a velocidade que ele passou, se teve alguma anomalia com relação à passagem, o cara tentou alterar a sua velocidade, freou, né? Em cima do sistema, ou se ele está trocando de faixa, etc. Então, o sistema integra essas informações e aloca nesse evento todas essas informações para que, para cada veículo que passou, eu sei tudo que aconteceu, né? E aí, qual que é o comportamento, então, do sensor e o pavimento, né? Então, falando um pouco da mecânica, do que vai acontecer dessa relação entre o sensor e o pavimento, o sensor vai estar no pavimento, ele vai se comportar muito como o pavimento que está recebendo esse sensor. Então, à medida que a carga, que o pneu vai se deslocando pelo pavimento, ele vai causando deflexões na superfície do pavimento, né? Essas bacias de deformações que vão ocorrer, e isso na região ali, no momento que o pneu está passando sobre o sensor também vai sofrer esses mesmos eventos, né? Então, no primeiro momento, que a carga está se aproximando, eu vou ter a curvatura, né? Imaginar que a bacia de deformação causada por aquele eixo vai causar uma curvatura no sensor. Os sensores são geralmente curtos, pequenos, né? A grande maioria tem em torno de 5 centímetros de largura, então o pneu nunca está inteiramente sobre o sensor, ele só permite pesar porque o pneu
passa por inteiro, né? Ele integra no tempo a passagem do pneu, então ele consegue detectar o peso total através da passagem do eixo. Então, se ele parar em cima do sensor, simplesmente parar não é suficiente para gerar informação da pesagem. Então, existem muitas tecnologias até que não funcionam a baixa velocidade, ele tem que estar em movimento, mas também não tem limite de velocidade, né? O limite de velocidade vai estar muito ligado à questão do limite legal de velocidade daquele trecho da rodovia, e também, né, da operação, né, do como os veículos conseguem trafegar naquela rodovia. Não adianta o limite ser 80, mas os veículos passam a 60 porque não conseguem 80. Então, a gente vai otimizar o desempenho do sistema para aquela velocidade que está passando. E aí eu vou ter esses fenômenos que vão estar ligados à passagem da carga. Então, eu vou ter um efeito de flexão do sensor, então isso já vai gerar alguma resposta. Alguns sensores já são desenvolvidos para não oferecer nenhum falso medição em função dessa deflexão, e somente a carga vertical sendo aplicada sobre ele que vai gerar alguma informação, e eu consigo isolar muito bem o que é o peso do que é o que está acontecendo na estrutura do pavimento como um todo. E por que, então, falar sobre múltiplos sensores, ou por que os sensores H-Swing não vão ser somente um sensor, né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que o veículo está em movimento, não só no sentido longitudinal, né, do seu movimento de deslocamento, mas também no sentido vertical, já que aí as irregularidades na superfície dos pavimentos vão interagir com o sistema de massa e mola dos veículos, e sua respectiva carga está sendo transportada, e isso vai causar vibrações que vão fazer com que essa carga oscile ao longo do tempo, né? Então, não adianta, eu posso ter o sistema mais preciso do mundo, se eu tiver somente um sensor desses colocado na rodovia, eu vou ter uma amostra de um intervalo de tempo muito curto, no qual eu vou estar uma dessas situações aqui. Se vocês verem na imagem superior, deixa eu ver se eu ponho um ponteiro aqui. Então, à medida que o veículo vai se deslocando, né, eu vou ter vários componentes da frequência de oscilação, né, do movimento vertical. A grande componente, o que tem mais energia, obviamente, é a massa, é a carga do veículo, é o que ele está transportando. E isso geralmente tem uma componente frequencial de ondas longas, né, com períodos de onda mais longos. E eu vou ter também a interferência do contato pneu-pavimento, já que o sensor vai estar lendo essa interface de contato pavimento. Então, o que vai estar acontecendo naquele sensor vai ser a combinação entre a oscilação da massa do veículo também com as vibrações dos eixos, né, do sistema massa-mola. E aí, com múltiplos sensores, eu consigo fazer múltiplas amostragens do peso desse veículo à medida que ele se desloca, né? Exemplo aqui, eu tenho um dado de um veículo instrumentado, né? Em uma distância de 80 metros, eu tenho essas variações aqui da componente em cada um dos eixos, né? Onde dentro aqui dessa componente está a componente da frequência da carga da massa mais pesada, né? E da frequência do pneu. E aí, trazendo para o modelo, para a análise frequencial, eu consigo isolar muito bem quais são as componentes de cada uma dessas interferências. Então, nesse gráfico aqui, vamos dizer assim, é do domínio frequencial, então transformado do temporal. Isso aqui é uma transformação para o domínio frequencial, onde eu consigo identificar os picos de maiores energias que vai me determinar quais são as frequências mais características daqueles veículos, né? Então, no geral, os veículos se comportam de uma forma muito parecida, né? Então, eu vou ter uma frequência uma baixa frequência que está relacionada à massa, então que vai ser de maior energia aqui no ponto 1. Eu vou ter a componente do eixo, né, do veículo, que vai estar aqui no ponto 2, então aqui eu vou estar na ordem de 1 a 2 Hz, a grande massa, e eu vou estar aqui em torno de 7 a 10 Hz para a frequência do eixo. E ainda além disso, eu vou ter uma pequena componente que é o do próprio pneu que vai vibrar, né? Vai vibrar no contato, o pneu não é estático, né? Ele é uma borracha, tal, então ele vai vibrar também, então ele vai ter uma componente, só que de menos energia. E com múltiplos sensores eu consigo, então, amostrar esses eventos e, conhecendo muito bem o comportamento dos veículos, de frequência de oscilação característico, das velocidades que esses veículos passam, eu consigo determinar, então, qual que é a distância entre esses sensores para que essas amostragens que eu estou fazendo me permitam, então, realmente chegar muito próximo do peso estático, né? Esse é a grande dificuldade, o grande mistério
da pesagem de movimento é como transformar um evento, uma medida dinâmica, e comparar ela com uma referência estática, né? Então, para fins de legislação, o que eu preciso controlar não é o peso dinâmico, mas sim o peso estático, é o que está previsto no CTB, é o que está previsto na legislação brasileira. Então, quando eu for falar dos erros que o sistema GoSwim vai estar trazendo, vão ser comparados a uma pesagem estática, um peso estático, né? Então, a grande dificuldade está transformar todo esse evento dinâmico, né, o veículo vai estar em velocidade, e comparar isso com uma referência estática. E esse arranjo de múltiplos sensores vai permitir eu mostrar em diversas condições. O ideal é que eu tire tanto no momento onde a carga está máxima, né, onde eu tenho um evento, o veículo está bem baixo, está forçando bastante o pavimento, quanto também o movimento onde ele está quase, né, entre aspas, decolando assim, do pavimento, né, quicando ali no pavimento. Os veículos com carga geralmente não chega a se colar do pavimento por inteiro, né? Seria muito interessante ver isso, mas eu consigo isolar esse comportamento e se eu consigo monitorar por um período grande, né? Eu consigo então determinar o peso estático. Então, exemplo aqui novamente essa da instrumentação dos eixos. Então, a gente consegue ver que apesar de ele estar oscilando, ele está muito próximo de um peso de referência aqui, que seria o estático, o equivalente estático. Então, a componente dinâmica está oscilando próximo, ao redor do peso estático. Então, eu consigo, através desse entendimento, transformar aquela pesagem dinâmica para poder comparar junto no referencial estático, né? Então, toda a modelagem, todo o projeto HSWin se baseia nesse princípio aqui de que o veículo vai estar em movimento e eu vou ter que ter múltiplas amostragens para tentar reduzir esse evento. Aí a gente pode estar falando entre 1, 2, 3 sensores, vai depender também da tecnologia do sensor, vai depender do comportamento dos sensores, mas a gente vai ver aqui que não vale a pena ficar adicionando sensor, que eu não vou ganhando muito mais precisão ali enquanto isso eu vou aumentando o custo à medida que eu vou colocando os sensores. Então, tem um custo financeiro, né? Então, aqui no primeiro caso, eu tenho análise lá, foi feita lá no início lá das pesquisas lá em Araranguá, tinha 16 linhas de sensores, né? O objetivo era testar múltiplos sensores e quantos sensores, espaçamento de sensores, mas se vê que eu tenho um certo limite, então transformando essas precisões numa precisão onde eu vou incrementando o número de sensores. Então, se eu tiver um único sensor, eu tenho aqui uma precisão de 84%. Se eu tenho 2 sensores, eu já aumento para 92%. Se eu tenho 3 sensores, eu já estou ali com 92,5%. Entendeu? Ele vai nessa equação, nessa linha de tendência aqui, onde a partir do 5º, 6º sensor, não adianta colocar mais um sensor, que eu vou estar aumentando o custo muito, vai ficando muito caro essa solução, e eu não vou ganhando precisão suficiente para aquele incremento de sensor. Então, já era teorizado lá no final dos anos 90 por Davi Sebon, que o máximo ideal era em torno de até 6%, e a gente também viu lá com os experimentos aqui no Brasil que também é essa tendência de que 4, 5, 6 sensores já não, acima disso não vale a pena. Sem contar que não necessariamente eu vou ganhar precisão, né? Eu posso perder precisão aqui quando eu adiciono um sensor, né? Mas tudo vai depender, como eu falei antes, da dinâmica, do veículo, do pavimento, de diversos fatores. Mas, de maneira geral, esse é o entendimento que a gente tem, que não adianta ficar colocando sensor, que eu preciso de saber o peso, né, em diversos momentos, mas não adianta colocar muito sensor, que não vai aumentar meu resultado, não vai melhorar. Então, eu tenho um limite para a aplicação desses sensores. E junto ao controle da precisão do sistema, junto ao controle dos erros ali, né, que a gente está vendo do número de sensores para diminuir o erro, para tentar ficar próximo ali daquelas classes que a gente viu lá do Inmetro, por exemplo, ou de outras classes de precisão que são requeridas para diversas aplicações, por exemplo, pré-seleção, que é de 10%, um erro estatístico, contagem classificatória, pode ser até 20%. Então, além do controle da precisão do sistema, esse é um sistema que está lá em campo, que vai estar suscetível às variações climáticas, às variações do tráfego, sazonalidade, variações do comportamento do pavimento. Então, o ideal é que, além do controle da precisão do sistema, eu tenha um controle de qualidade desses dados ao longo do tempo. Então, hoje já existem diversos mecanismos, né, de detecção de qualidade de dados, onde me permite
saber se aquele instrumento continua tendo o desempenho próximo do que eu estava lá quando eu calibrei, né, quando eu fiz a primeira calibração, e vai me permitir detectar quando que eu tenho que fazer a próxima calibração, sem necessariamente esperar lá, sei lá, 1 ano, 2 anos, né? E isso vai depender muito de cada sistema, né? Então, um sistema de qualidade de dados para aplicação HSWin é importante ser considerado, né? Na hora que for implantar um sistema desse, levar em consideração o controle de qualidade de dados, porque é um mecanismo fácil, a informação já vai estar sendo coletada pelo sistema, né? Então, com um tratamento estatístico, a gente consegue determinar ali o momento. Então, aqui um método esse método aqui foi desenvolvido aqui dentro do LabTrans, junto com especialistas da Holanda, né? Que usa, nesse caso aqui, a gente tem usado o primeiro eixo de alguns veículos, né? Então, quem começa a ver os resultados de pesagem, começa a estudar a fundo, analisar o que é peso de cada veículo, sabe que existe alguns veículos que o peso do eixo dianteiro, por exemplo, varia muito pouco independente da carga, porque vai alguns veículos, como o veículo de 6 eixos, por exemplo, que são o 2S3, que tem 3, no caminhão trator, né, a parte que tem o motor, ele tem 3 eixos, o eixo dianteiro varia muito pouco o peso, porque a carga do peso do eixo dianteiro é sempre em função do motor, da motorização daquele veículo. Então, é um peso relativamente constante. Aí, nesse método aqui, se usa esse veículo de referência, então toda vez que o sistema detecta que esse aqui é o veículo de referência, ele vai mandar aquele peso do eixo dianteiro para o sistema de qualidade de dados, que ali eu vou fazendo um monitoramento, aí no caso faço médias diárias, semanais, mensais, para ter esses indicadores, e eu consigo estatisticamente, pelo número de amostras, definir quais são os meus limites de confiança para esses dados, e aí, em determinados momentos, eu tenho confiança para dizer assim, opa, aqui onde está o círculo vermelho, olha, o sistema, a partir desse momento, perdeu a calibração, né? Houve uma evolução no comportamento, seja a temperatura, seja o pavimento, etc., causou uma variação da precisão, onde eu tenho que ir lá novamente e calibrar o sistema. Não que o sistema está condenado, ele está simplesmente descalibrando, ou ele está oscilando ao longo do tempo. Então, começa a me permitir ter gatilhos onde eu possa voltar lá e falar, não, agora eu vou calibrar novamente o sistema, e aí eu consigo ter novamente os valores dentro dos intervalos de confiança. E além da questão do controle de qualidade de dados, é muito importante também as estratégias, né? Todo mundo pensa que vou usar o HSWin é uma ferramenta única para todas as aplicações, e não, assim, como a gente tem visto ali dos equipamentos que estão à disposição, tecnologias, equipamentos complementares, eu posso ter diversas versões dos sistemas, né? Como vocês viram também, necessidade de mais linhas ou menos linhas, né? Ou seja, necessidade de ter uma precisão maior, uma precisão menor. E o que o Hans Volu aí, que é o nosso colega lá, já trouxe, já faz um tempo, essa aproximação Lego. Existem outros autores que trazem usam outros nomes, né? Mas nada mais é do que o mesmo conceito de que assim, eu vou conceber um sistema Win para uma determinada aplicação, mas nunca perder de vista que esse sistema que vai estar na rodovia, ele faz parte de toda a rede, né, de todos os sistemas que estão na rodovia. Então, de uma maneira ou de outra, o que se entende da aplicação HSWin é que eu não necessariamente tenho que ter todos os pontos com o melhor sistema do mundo, com a melhor precisão do mundo. Eu posso ter esses sistemas em alguns pontos, mas não necessariamente em todos os pontos da malha viária, né? Então, como o tráfego se integra, né, o tráfego ele vai passando por diversas rodovias, toma diversas rotas, né? Então eu posso trabalhar em diversas configurações. Aqui, exemplo, né, o Hans Volu traz lá, por exemplo, a aplicação estatística. Né? Então eu posso ter um sistema muito simples, com poucos equipamentos, né, às vezes 1 ou 2 linhas só de sensores de pesagem de movimento, talvez nem a câmera precisa, que vai fazer coleta de dados estatístico, de planejamento. Então, a precisão quase é irrelevante, né, comparado com as tecnologias que estão disponíveis. Não preciso de muita infraestrutura, né, é muito barato ter um sistema como esse. Eu posso ter em muitos pontos, né, muitos pontos da malha com esse tipo de informação.
E isso é muito visto lá, quem conhece o DNIT, sabe, lá do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, tem lá o PNCT que usa uma modalidade desse tipo de estratégia, né? Estratégia de planejamento. Né? Se eu fizer a pré-seleção, então eu vou ter já um sistema um pouco melhor, né, daquela da contagem e monitoramento, e vou agregar outros equipamentos, né? Daí, no mínimo, ali eu vou ter que agregar uma câmera, já que eu vou ter que identificar esse veículo, orientar ele, identificar ele em outro local. Então, a identificação, a câmera, pelo menos, eu preciso ter. Mas depois eu preciso ter um sistema com um desempenho compatível com a pré-seleção, mas não necessariamente ele tem que ser aquele melhor sistema que é para fiscalização. Eu posso ter a questão de uma rede de monitoramento. Então, além de ter o sistema monitorando uma faixa ou uma rodovia, ele vai estar integrado no sistema, né? Então, também tem essa questão da integração, comunicação, né? Às vezes, na aplicação estatística, eu não preciso estar transmitindo esses dados em tempo real, porque eu vou ter que ter uma conexão de internet, posso ter problemas dessa conexão, mas os dados vão estar lá no sistema, eventualmente vai algum técnico lá, baixa aqueles dados e eu tenho as informações sem precisar ter uma rede de comunicação. Mas uma rede de monitoramento é ideal que eu tenha essa informação sendo transmitida. Então, os dados, né, a questão, eu preciso prever que eu preciso transmitir essas informações. A fiscalização direta, ou seja, o uso do WIM para fiscalização vai nesse sentido, onde eu tenho que ter não só a pesagem, a identificação, classificação do veículo, mas eu tenho que ter a identificação do veículo e tenho que transmitir essa informação, em alguns casos em tempo real, né, ou não, mas eu preciso ter essa informação chegue até o agente de trânsito, a autoridade de trânsito que vai fazer o procedimento. E o que a gente mais tem que pensar na aplicação WIM são o uso de inteligência, né? Então, eu posso combinar diversos qualidades de sistemas, né? Pensar no sistema C, o WIM-B, o WIM-A, que vão estar integrados numa única base de informação e que e pode ter um ou outro. Bom, necessariamente eu tenho que ter a câmera, tenho que ter dados de informações, mas vão integrar com bases de dados, eu vou ter outros sensores que vão estar trazendo mais informações e eu posso usar pensar nisso aí como uma estratégia de monitoramento global. Então eu vou pensar na rede como um todo, né? Não preciso que ela esteja só num ponto, todos os pontos têm a mesma precisão, né? Eu posso ter uma combinação entre sistemas pouco precisos com sistemas mais precisos. E é o que traz aqui um pouco o que é a eficiência, então, da fiscalização ou monitoramento, né? Que nada mais é o que, né, definir o que seria um sistema eficiente. É um sistema que eu tenho num único local, com todas as tecnologias possíveis, da melhor qualidade possível, quando eu tenho diversos programas, e eu vou implantar em diversos pontos essa mesma tecnologia. O que a gente tem visto, né, e o que seria mais lógico, isso acontece com os postos de pesagens, é que à medida que se implanta um sistema de fiscalização num determinado local, o que acontece é que quem é um contumaz infrator, né, o veículo que é mal intencionado nesse sentido, ele vai procurar outras rotas para fugir, né, para tentar evadir essa fiscalização, né? Então, às vezes, o que é mais eficiente não é necessariamente ter vários sistemas com uma precisão muito elevada, e sim uma rede integrada. Então, é um sistema individual versus a rede integrada, né? Então, o que a gente consegue ver aqui, né, aqui embaixo nessa figura, aqui, por exemplo, né, aqui um exemplo, né, do fluxo que está vindo lá do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, e eu coloquei aqui uma fiscalização nesse ponto. Então, naturalmente, pode ser que veículos que conhecem já o local, que sabem que tem uma fiscalização ali, vão evadir dessa rota e procurar outras rotas. E a gente tem feito estudos aí sobre como é que é o comportamento desses veículos e saber que existe, então, uma regra entre número de pontos e a eficiência né, o número de locais que tem a pesagem e a eficiência da fiscalização. Então, quando tiver mais pontos, é melhor do que ter somente um, né? Então, eu posso ter vários equipamentos integrados que são muito mais eficientes que um somente. E volta um pouco ali naquele slide anterior, que aí o ideal seria aplicar, então, aquele de inteligência, né, da estratégia. Então, eu posso ter combinações de diversos sistemas integrados. E é o que traz aqui, né, nesse slide aqui, né? Então, a HSWIM, como ferramenta de fiscalização ou como instrumento de monitoramento, ele não vem para substituir, não vem para trocar, então não vai ter mais posto de pesagem, então não vai ter mais agente de trânsito, então não é esse o objetivo do HSWIM, ele vem para integrar um pouco, eu já estou terminando, Johnny, ele vem para integrar um pouco com as demais
os demais sistemas que estão ativos, né? Então, se tem os postos de pesagem que estão em operação, ele pode facilmente integrar essas informações. Se tem o agente remoto em operação, eles podem pegar essas informações. Só rapidamente, então, trazer um pouco do que é o experimento em Araranguá. Então, Araranguá começou lá desde 2007, é um sítio que hoje é o maior do mundo, dá para dizer que é o maior do mundo em termos de experimentos, né? Com a pesagem de movimento, reconhecido mundialmente, e principalmente pelo fato de ter o posto de pesagem. Então, eu consigo testar as tecnologias em diversas condições e ter a referência no posto de pesagem, né? Só foi possível por causa de parceiros, né? Até aí os parceiros que foram parceiros nacionais, tanto empresas nacionais e internacionais, como os parceiros institucionais, e começou junto com o DENIT, né? O DENIT foi precursor aí em trazer a tecnologia para o Brasil, e em 2007, lá, através do termo de cooperação com o Abtrans, deu início aí a questão dos projetos que continuam até hoje, e que permitiram a gente chegar hoje a esse status aqui que a gente está trazendo para vocês, né? Começou lá com uma pista experimental, onde tinha aqueles 16 linhas de sensores, aqui no início era a tropicalização dos equipamentos, né? Não se sabia ainda qual era a relação entre os sensores que estavam vindo com o tráfego brasileiro, com as condições do pavimento brasileiro, né? Teve a estação integrada, com o objetivo de trazer sistemas comerciais para atender a questão da pré-seleção, né? Questões de integração de informações. E em 2017 e 2018, após o lançamento do edital do DENIT com relação ao PIAF, do Posto Integrado Automatizado, se iniciou, então, uma pesquisa do sistema para fiscalização direta, já com os resultados do passado sobre questão de desempenho do pavimento, e foi concebido, então, duas estruturas. Uma, como está lá no edital do PIAF, que é o concreto contínuo armado, e uma solução também em paralelo em asfalto, já que no Brasil também grande parte da matriz é em asfalto. Né? Isso aqui, no caso, a foto do pavimento continuamente armado, o primeiro do Brasil construído numa rodovia, né? Recebeu os sensores. O pavimento betonoso espesso, que foi concebido de acordo com a metodologia francesa, né? A gente queria uma metodologia, a ideia não era criar uma nova metodologia de dimensionamento, então foi adotada uma metodologia, a metodologia francesa, onde resultou nessa estrutura do pavimento. E em Araranguá também se testou o modelo de PIAF, né, que é o que tirava a pré-seleção do modelo tradicional, né, onde tinha pesagem de pré-seleção dentro do posto de pesagem para fora. Então, só entra no posto de pesagem quem tinha suspeita, né? E lá no posto de pesagem, uma vez o veículo lá, o agente não estava mais lá, o agente de trânsito estava no CCO, e ele recebia as informações das pesagens e podia orientar os condutores a tomar os procedimentos. Exemplo aí, o teste que a gente validou lá tinha um token, tinha um sistema no CCO lá e as informações que estavam sendo coletadas, né? A gente fez vários testes com diversos veículos conhecidos, veículos da frota, né? Esses dados geraram várias informações que subsidiaram a mudança no RTM, subsidiaram hoje as normas brasileiras e serviram como referência mundialmente como testes de pesagem de movimento, né? E lá, né, a gente conseguia fazer essa análise, né, do que é a pesagem dinâmica, o que é a pesagem estática, se confirma ou não confirma, né? No caso aqui, a gente vê que o sistema é bom, né? Tem um bom desempenho, existem algumas diferenças de alguns eventos, então isso que tem motivado o mercado a se auto-ajustar. Gomes, Giovanni, termino aqui, né? Se tinha mais algumas informações, o tempo é curto, eu fico à disposição aí para conversar. Tranquilo, professor. Passei uns 5 minutos aí. Não, foi ótimo, assim, muito esclarecedor, assim, é uma área assim muito importante para a parte de rodovias, que é o sistema de pesagem em movimento, né? E a gente sempre fala nas nossas aulas aí da pós-graduação que a gente precisa dimensionar o pavimento pelos métodos adequados, fazer os controles, execução, mas nada adianta se a gente não controlar os nossos excessos de carga na rodovia, né? Nada adianta eu fazer um dimensionamento, um mecanismo, eu medir, ensaio. Na prática, ninguém... E a gente sabe realmente essa questão de carências que a gente tem aí pelo nosso país, por mais que está tendo investimentos do governo federal, pelo DENIT, as próprias concessionárias, mas ainda precisa crescer muito, né? Mas enfim, eu agradeço aí a sua apresentação, e agora a gente abre o momento aí
para aqueles que quiserem fazer alguma observação, fazer algum comentário aí, fica à vontade aí. Pessoal, não precisa ficar tímido, podem, tranquilo, pode fazer qualquer pergunta. Bom, vou fazer umas perguntas que fazem para mim nas aulas. O pessoal pergunta muito, mas você já apresentou ali, já deu esclarecimento, mas as perguntas que muitas pessoas fazem por exemplo, questão da estrutura do pavimento, né? Que tipo de pavimento seria o mais apropriado para esse sistema? E, principalmente, a questão se a velocidade influencia na passagem do laço, né? Uhum. Porque o caminhoneiro, ali, o motorista, às vezes confunde aquilo com o radar... De velocidade, né? E acaba freando, né? Existe uma relação direta entre o valor peso, né? O sistema entregar o valor peso, já que o sensor ele é curto, né? Com a velocidade, né? Então, à medida que a roda vai passando sobre o sensor, eu preciso conhecer né, no inglês lá, a pegada, né, o footprint do pneu que está passando, para poder transformar isso num peso, do peso do eixo, né? E eu preciso saber a velocidade para corrigir esse efeito de passada. Então, se o veículo está mais lento, o sinal, né, que o sensor vai dar vai ser mais alongado no tempo, né? E se for mais rápido, vai ser mais curto. Então, é importantíssimo a correção da velocidade para determinar o valor peso, né? Mas todas essas tecnologias que a gente apresentou aqui, ele já tem ele já tem embutido essa transformação, mas realmente um fator importante. Pessoal, fica à vontade para perguntar ou fazer alguma observação aí. Né? E outra coisa que acontece é que o sensor também, o sensor, né, vai detectar o eixo como um todo, né? Então, tanto o lado esquerdo como o direito, né? Algumas tecnologias fazem essa diferença, né? E aí dentro do sistema ele converte aquilo no peso do eixo em si, né? Não só da roda. Tem uma pergunta ali no chat. Tem uma pergunta aqui, tem algumas observações. O professor Frederico Rodrigues nosso professor da instituição, dá os parabéns aí pelo workshop. Obrigado. Aí, muito esclarecedor, o Frederico da Entraf. Depois tem uma pergunta anterior aí, que pergunta se o professor vai disponibilizar os slides, a pergunta do Jonailson Oliveira, tá? Uhum. A apresentação. E o Juan Pacheco pergunta qual é o tipo de software e alimentação e solar, ou é de rede, né? Que utiliza esse complexo do WinEm. Geralmente o software do sistema é diferente do software da pesagem, então geralmente o software da pesagem vai estar embutido no sistema que vai fazer a pesagem, faz essa transformação do peso, né, do que está saindo do sensor num valor peso, vai entregar também, esse software vai entregar o número de eixo, o tipo desse eixo, o peso desse eixo, que vai para um outro software que integra as outras informações, por exemplo, do scanner, né, que não tem a ver com a pesagem, então vai determinar por aquele evento, através do software, você dizer que é um veículo de tamanho de sei lá, 27 metros, tem 7 eixos, e o peso de cada um desses eixos, a distância de cada um desses eixos, né? E com relação à alimentação, sim, é possível ter uma alimentação solar, né? Não é um equipamento muito carregado, basicamente são computadores, né? Pequenos computadores, né? Com baixo consumo de energia, não vou ter tela lá, né? Não precisa ter tela, não precisa ter outros instrumentos, né? E é possível, sim, existem algumas aplicações que utilizam a alimentação solar. O Gustavo Fernandes, teu xará aí, pergunta aqui. Poderia comentar um pouco sobre essa questão na alteração da parte legal aí, na legislação que nós tivemos aí recentemente, provisória, a questão do pavimento, das estruturas do pavimento naquela questão da durabilidade. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é que existe todo um regramento para como dimensionar os pavimentos. Então, legalmente, eu preciso usar o peso estático, não posso considerar excesso de carga, né? Eu tenho que utilizar as cargas limites, etc. Não posso utilizar nem as tolerâncias, né, que estão imputadas, né? Efetivamente, existe um impacto na infraestrutura
mas nessa medida provisória, o que se alterou foi para veículos com mais de 50 toneladas, e que, se for analisar a questão da composição do tráfego, aí vai variar muito do local, né? Isso é importante dizer, que vai ter pouca influência, talvez, no global, mas pode ter muita influência num valor, num local mais, onde os veículos que passam, por exemplo, são acima de 50 toneladas, né? Então, veículos até, nessa mudança agora, veículos com até 50 toneladas são pesados somente por PBT. E veículos acima de 50 toneladas vão ser fiscalizados pelo peso do eixo também. Então, e aí, além disso, tem a tolerância, né, no 5% PBT e 12,5% por peso por eixo. Então, de maneira geral, os veículos até 50 toneladas vão ter, dificilmente vão conseguir carregar mais que 12,5% no seu eixo sem ferir os 5% do PBT. Então, de uma certa forma, vai ser eficiente, mas, como eu falei, né, pode existir locais que essa diferença vai ser significativa. É uma decisão de governo, né, adotar dessa forma, né, não vou cair no mérito de dizer se foi bom ou ruim, porque também não cabe a mim, mas de uma certa forma tem um efeito, né, de quando se fala tolerância, assim, né, se a gente for analisar sobre a questão de que a legislação não permite o dimensionar o pavimento com excesso, né, eu estou tendo uma incoerência aí. Wesley? Pode falar aí, fica à vontade, levantou a mão. Wesley Amaral, se quiser falar, não sei se é... Opa, boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Como o senhor comentou sobre o eixo direcional, que ele tem não tem tanta influência no excesso de peso, se foi o que eu entendi, no sistema que a gente tem hoje de balanças por eixo, caso ocorra uma frenagem brusca do condutor em cima da balança, é reconhecido pelo sistema um excesso de peso. Uhum. Nesse sistema novo, caso ocorra essa frenagem brusca, vai ocasionar também um excesso de peso no eixo direcional ou não? De maneira geral, algumas tecnologias já isolam esses esforços tangenciais, né, da frenagem, né, do esforço que vai causar da frenagem. Mas, fisicamente, o veículo ele acaba transportando aquela carga para o eixo dianteiro. Então, pode sim ocasionar um excesso de peso, e esses sistemas, então, voltados a isso, dependendo da frenagem, vai causar um excesso e pode causar uma multa devido a essa frenagem, né? Mas o que a gente tem visto é que os sistemas conseguem detectar esse comportamento e ter outros alertas ali dentro do sistema sobre o comportamento do veículo, e que, em alguns casos, podem até gerar outras infrações que estão ligadas ao comportamento do trânsito e não ao peso em si. Né? Por exemplo, o veículo que tenta trocar de faixa, sendo que não pode trocar de faixa. O veículo de carga está passando na faixa da esquerda, enquanto ele é obrigado a estar na faixa da direita. Né? Bom, pessoal, quem quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade aí, ou manda no chat ali. Professor, um dos pontos aí mas também já foi também falado na apresentação, mas só para a gente reforçar que são os principais pontos, essa questão, o professor falou, né, do trabalho do Inmetro, né, para tornar, né, oficial, e principalmente quando falo oficial, na questão da autuação, né? Hoje nós temos os sistemas de pesagem, que é aquela balança seletiva que faz a seleção, né? Joga para a lenta, e lá na lenta que faz toda a parte de fiscalização, e o sonho é tentar fazer isso com o I, né? Porque a gente observa algumas concessionárias de rodovia implantando, né? Justamente porque, como tem uma operação 100%, né? O sistema, você consegue pegar um excesso de carga real na rodovia. Em alguns casos, aí pelo nosso Brasilzão, nós temos ali, por exemplo, balanças que ficam inoperantes em determinado período, porque o agente não está ali, né? Embora agora tenha a pesagem com agente remoto, mas quando não existe o agente remoto, o pessoal sabe que a balança não está operando, então vai naquele horário ali com excesso de carga, né? E justamente a gente vê que algumas concessionárias estão investindo nisso justamente para
apurar qual é o excesso de carga real na minha rodovia que está me acarretando uma redução na vida útil do pavimento, acarretando num custo de manutenção, né? E isso aí vai muito naquilo que a gente está falando da estratégia, o Win, né? Mas realmente o Win, como tecnologia, como sistema, equipamento, vai operar 7 dias por semana, 24 horas. Enquanto não tiver nenhuma condição ali que vai alterar isso, ele vai operar. Exceto aqueles casos, como eu falei, que o cara alterna a rota, né? Ele não vai passar ali. Então, nesses casos, realmente, fisicamente não tem como pesar. O que a gente já viu aí com relação à tecnologia, além dele não ser difícil, ele está parado, né? O seu sistema não está funcionando, pode acontecer, raios, etc., mas isso vai depender muito da solução que foi aplicada, né? Mas ele vai operar 24 horas, né? E vai ter o mesmo suporte com o agente de trânsito, ele vai continuar podendo operar de forma remota, porque ele vai ter essas informações de forma remota. E uma das estratégias, né, a utilizar, assim, essa integração dessas informações, porque eventualmente numa rodovia concedida, por exemplo, vamos dizer que é Araranguá, que tem um posto de pesagem na BR-101, que tem um posto de pesagem em Araranguá. Então o cara vai procurar desviar lá para o Criciúma e vai tentar dar uma volta, né? Se a gente tivesse os sistemas integrados, a partir do momento que ele passou aqui por Florianópolis, praticamente eu já detectei esse veículo. Se ele não passou por Araranguá, ele vai passar lá em Terra de Areia, lá no Rio Grande do Sul. Então lá eu vou poder controlar esse veículo e saber efetivamente qual que é a carga, quais são os excessos que estão passando naquela rodovia. Ou seja, eu basicamente não perco mais essa informação e eu sei efetivamente real qual que é o excesso de carga. E eu consigo determinar, então, se meu pavimento vai ter aquela vida de projeto, né? Ok, obrigado, então. Vamos ver se tem alguém mais tem alguma consideração. Só exemplo aqui que eu trouxe alguns slides extras, né? Se o pessoal não tivesse tão motivado a perguntar, mas se com o sistema de pesagem de movimento a gente consegue fazer esse tipo de análise. Então aqui, né, eu consigo determinar o número N, né, a vida útil do pavimento numa condição normal, e se eu começar a ter excesso de carga, todo mundo se comportar de maneira com excesso de carga, eu começo a reduzir a minha vida útil desse pavimento, e se eu tiver lá um excesso de carga de 20% por eixo em todos os veículos, eu reduzo minha vida em quase 50% daquilo do pavimento. Então, é muito importante essa questão do controle do excesso de carga, né? Importantíssimo na durabilidade do pavimento mesmo, realmente, isso que eu falo, se a gente não tiver um sistema de pesagem eficiente, nada adianta dimensionar, calcular, controlar, executar, né? Conjunto. Exatamente, fica aquela discussão, mas foi mal feito ou foi a carga, né? Então, realmente, com o Win, você sabe que né, você tem a informação da carga, você sabe quanto de excesso passou. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui, são 20 horas e 49 minutos, pelo horário de Brasília aqui, a gente está se aproximando aqui do nosso final. Cine, o professor tem mais alguma consideração, professor, para fazer? Não, tem muitos, como tem falei, bastante, né? Bastante assunto. O assunto é longo e importante. E é um tema muito importante, porque quando eu pensei nesse tema e convidei o professor, justamente quando eu trabalhei 6 anos numa concessionária lá em Goiânia, lá com Sebre, e estavam fazendo estudos para a implantação do sistema Win. E a nossa luta era justamente implantar o sistema e tentar diminuir o erro de pesagem, né? Tá, justamente, então nós estávamos lá fazendo comparações e tudo, né? Justamente que a concessionária queria realmente apurar essa questão do excesso real de peso na rodovia, né? Bom, chegou aqui uma observação do Pedro, né? O excedente receberá alguma notificação em tempo real? De uma certa forma, o sistema Win vai saber, no momento que fez a pesagem, né, com aquelas informações que eu falei, classificar o veículo, saber os eixos, quais são os excessos, né? Notadamente, o modelo que está se construindo, tanto na pré-seleção como na fiscalização direta, vai ser de orientar o veículo no momento que ele está sendo pesado sobre o que aconteceu na pesagem, né? Então, não tendo posto de pesagem, por exemplo, ou uma área onde o motorista o condutor vai fazer a sua ação, ele vai receber essa informação no momento que ele passou sobre um sistema. Então, no momento que ele fez a pesagem, se ele tiver um excedente, ele vai ter alguma orientação de que ele está excedente sim em tempo real.
Ok, aqui tem um comentário no chat aqui do Jonailson aqui, dando os parabéns aqui, né? Gostou Obrigado, muito do assunto. Bom, pessoal, então a gente vai depois estar disponibilizando aí o workshop aí de pesagem aí, né, sistema WIN aí no nosso YouTube, lá no canal. Então, aqueles que não puderam assistir, vão assistir lá pelo YouTube. E também quem quiser rever, né, reassistir novamente, vai estar lá. Tá? Eu agradeço, então, a participação e a presença de todos. Só pedir, quem puder fazer o favor aí, a gente sempre tem um hábito de, ao final do workshop, fazer a captura de tela para aqueles que podem abrir a câmera, e a gente faz sempre a gente faz a divulgação lá e faz um post lá no LinkedIn, né? Então, vou esperar um pouquinho, né? Quem quiser abrir a tela, a gente vai fazer a captura aí, depois a gente encerra aí e deixa o professor aí descansar e jantar aí. Né? Eu estou à disposição, é um prazer. Bom, só fazer uma observação, enquanto o pessoal vai animando a abrir a câmera, o Otto, eu cheguei a conhecer ele na Federal, lá na UFSC, estava né? mestrado lá, acho que a gente acabou coincidindo, acho que uma matéria que estava fazendo lá, só não me lembro quem era o professor agora, mas me lembro disso aí. Tá? E eu tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, pelo LabTrans, eu desenvolvi meu mestrado, o Alexandre, professor Alexandre. Foi meu co-orientador, eu tenho um carinho muito grande aí pelo pessoal aí de Florianópolis, aí da UFSC aí. Legal. Mando um abraço para todos aí. Com certeza. Então a gente vai estar fazendo aqui a captura de tela aqui. Deixa eu só centralizar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa aí. 1, 2, 3. Espera, tem mais gente abrindo. Agora fechei. Deu certo. Pessoal, muito obrigado para vocês. Obrigado, professor. Agradeço a todos. Valeu. Desejo um Feliz Natal para vocês. Aí estamos chegando perto do Natal aí. Né? Um ótimo 2022, com muita felicidade, saúde e realizações para vocês aí, tá? Agradeço aí mais uma vez o convite, eu estou à disposição, né? Fica à vontade de entrar em contato comigo, é uma parceria total aqui, e desejar bom fim de ano aí para todo mundo aí. O professor é especialista na área de pesagem, esses tempos procurou um colega de uma concessionária, assim, ó, fala com o Otto, que o Otto entende tudo de pesagem de movimento. Cara. Esse assunto tá bombando, o assunto tá bombando, né? Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado aí. Gratidão aí, obrigado para vocês. Valeu, agradeço, hein? Fica à vontade. Tchau. Depois eu te passo a apresentação, então, Diogo. Valeu, obrigado.